Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade ao nosso estudo da Santa e Bendita Palavra de Deus, sempre com o magistério da Igreja, pela 38ª vez dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na aventura humana. Terminada a nossa aventura na Terra, 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao juízo, ao mistério da morte, dedicamos 29 programas. Ao mistério do juízo, com esses são 38 programas e ainda tem muita coisa pela frente. Isso porque tem mais programas o juízo do que a morte, porque são 2 tipos de juízo. O juízo particular, que acontece na hora da morte de cada pessoa, cada um individualmente se apresenta diante de Deus, e o juízo universal, quando todos nós nos reuniremos diante do Senhor para o fechamento, o arremate da história, quando o Senhor emitirá a sentença definitiva sobre toda a humanidade, dividida em 2 categorias, os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda, segundo a majestosíssima cena descrita no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. E o primeiro texto que vamos abordar agora é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 30 a 31. Por que é um texto importante e não podemos ignorá-lo nesse estudo? Porque é o primeiro discurso da Igreja em solo europeu. A Igreja não nasceu na Europa. Nasceu no que hoje nós chamamos de Oriente, Oriente Médio. Ela nasceu na Ásia. Ela não nasceu na África, nem nasceu nas Américas, nem nasceu na Europa. Nasceu na Ásia, num pequeno pedaço de terra chamado Terra Santa. Hoje, Israel, territórios palestinos, enfim, mas Israel. E ela foi se difundindo até chegar à Europa. E a primeira parte da Europa que ouviu falar do Evangelho foi a Grécia, e precisamente Atenas. E quem chegou lá anunciando o Evangelho foi São Paulo. Ao chegar em Atenas, São Paulo vai para um lugar chamado Areópago. Era um espaço aberto, uma espécie de agora, onde cada um podia usar a palavra e expor suas ideias filosóficas, religiosas, etc. E São Paulo chega lá para os atenienses, nesse espaço onde tinha vários altares para as divindades que eram veneradas pelos gregos. E eram muitas as divindades, tantas que havia até um altar para o Deus desconhecido. Um Deus que eles admitiam a possibilidade que existia, mas que por não ser conhecido, era um Deus desconhecido. O altar não tinha nada. E foi exatamente esse Deus desconhecido para os atenienses que São Paulo veio anunciar. Então, o discurso dele é muito bonito, no capítulo 17, não vamos citar todo o discurso, mas somente 2 versículos dele, que aliás é o finalzinho. São Paulo fala do Deus Criador, do Deus que conserva todas as coisas, enfim. É um discurso que, enquanto São Paulo está fazendo, não desperta admiração, estupor, escândalo neles. Porque tudo aquilo que São Paulo dizia, eles até que admitiam, ou até certo ponto admitiam, mas não contestavam. Mas, quando São Paulo fala do que vamos ver agora, que é já no finalzinho, aliás, as 3 últimas palavras do discurso dele, é que provocam a reação dele. Paulo, a respeito disso a gente vai ouvir você outra hora. Como quem disse, você está doido, varrido, lelé do quengo. E aí foram embora, e poucas pessoas que estavam ali acabaram se convertendo. Dionísio Areopagita, Damaris ou Damares, etc. E uns poucos. Então, do ponto de vista da quantidade de pessoas que aderiram à mensagem de São Paulo, o discurso dele foi um fracasso tremendo.
Também o texto não diz se ali havia muitas pessoas. O fato é que poucas levaram a sério o discurso de São Paulo. Poucas se converteram. Então vamos aos 2 últimos versículos, ao finalzinho do discurso de São Paulo, em Atenas, diante dos atenienses, a primeira cidade da Europa que ouve o Evangelho. O que nos interessa é o juízo de Deus, porque estamos a abordar aqui o julgamento de Deus. São Paulo não deixa esse argumento passar em branco. São Paulo anuncia o Cristo ressuscitado, e é essa palavra que vai causar escândalo para eles, ressurreição, porque eles não acreditavam de jeito nenhum, achavam isso uma loucura, mas São Paulo, antes de falar da ressurreição, fala do juízo de Deus. Vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 30 a 31. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso o destinou. Para todos deu garantia disso, o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. A essência da mensagem cristã. Jesus ressuscitou e virá para julgar os vivos e os mortos. O discurso de São Pedro, o primeiro discurso, também é a mesma coisa. O querigma, o anúncio do Cristo ressuscitado, que virá como juiz dos vivos e dos mortos para o julgamento derradeiro. Isso está impregnado no cristianismo primitivo, nos discursos dos apóstolos, Pedro e Paulo, e dos demais, mas sobretudo esses, porque até agora só tratamos desses. Ressurreição e juízo. Homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para os céus, esse Jesus, que viste subir, virá um dia para julgar. Então, o que causa escândalo em Atenas, além da mensagem da ressurreição, é uma ideia para eles desconhecida, de que existe um Deus que vem julgar todo mundo. As palavras são contundentes. Sim, São Paulo sabe que está ali num ambiente completamente alheio a esse tipo de ideia. Primeiro porque eles acreditavam em muitos deuses. E na mitologia grega não havia a ideia de um juízo final. São Paulo anuncia. Muito menos havia a ideia de uma ressurreição. São Paulo anuncia. Anuncia a ressurreição, anuncia o juízo. E isso provoca escândalo. Qual é o escândalo, por favor? Versículo 32. Vamos aqui agora ao deboche. A primeira vez que São Paulo é debochado. São Paulo aqui vai ser ridicularizado. Escutem só, vão aparecer aí esses versículos na sua tela. Os versículos 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam. E outros diziam, a respeito disso, te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Zombavam e ironizavam. A frase, a respeito disso, te ouviremos outra vez. É como se eles dissessem, para de falar besteira, rapaz. Vou escutar essas pilhérias, essas bobagens uma outra hora. Eu tenho mais o que fazer, eu vou me embora. A respeito disso, te ouviremos outra vez. Como quem diz, perdeu o seu tempo, rapaz. Está falando dessas bobagens, nós não acreditamos nisso. Foram embora. Zombavam. Teria São Paulo sido vaiado? Teria São Paulo sido insultado com impropérios naquela hora, quando ele falou de juízo e de ressurreição? Provavelmente. O texto não diz, só diz laconicamente que uns zombavam
e outros diziam a respeito de forma irônica. Lógico, de forma debochada, de forma cínica. A respeito disso te ouviremos outra vez. Venha com essa história da carochinha. Agora eu tenho mais o que fazer. Vamos embora. Depois você conta essas bobagens aí, porque agora não vou perder nosso tempo. Foi triste. Foi triste, mas não foi 100% uma tragédia, não. Não, porque alguns se arrependeram, porque alguns foram tocados. Dionísio Areopagita acabou se tornando o primeiro arcebispo de Atenas. Eu mesmo, entrei na catedral latina de Atenas, no fundo, no baldaquino, lá na cúpula, uma bela imagem, um belo ícone de São Dionísio, o Areopagita, esse daqui, citado. Dâmaris é uma santa canonizada pela igreja e esses outros não nomeados. Então, o resultado da pregação do apóstolo Paulo surtiu algum efeito. O evangelho foi implantado na capital da Grécia, Atenas, então foi a primeira, por isso que a Grécia é importante para todos nós, é uma etapa muito importante da difusão do evangelho, é a primeira cidade da Europa a abraçar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao essencial aqui. Deus fixou, versículo 31, o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem. Fixou o dia. É a mesma ideia que Jesus tantas vezes recordou aos apóstolos, só que não disse que dia é esse. A respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem. Portanto, não compete a vocês saber que dia vai ser. Mas que vai acontecer, vai. Que vai acontecer, vai, e ponto final. Então, a ideia do juízo. E veja, Jesus virá, esse homem virá ressuscitado, por meio de um homem que para isso destinou, ou seja, para exercer o juízo, na condição de ressuscitado dentre os mortos. Quem vai nos julgar é aquele que ressuscitou. E ressuscitou aquele que morreu pelos nossos pecados. Portanto, quem vai nos julgar foi aquele que por nós morreu. Foi aquele que, por causa dos nossos pecados, sofreu e morreu. Essa é a condição do juiz que virá muito em breve, segundo o inspirado discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Não saia daí. No segundo bloco, nós vamos avançar na nossa investigação nos textos do Novo Testamento, ainda Atos dos Apóstolos, talvez até comecemos a carta aos Romanos, o juízo e o julgamento de Cristo nos livros do Novo Testamento. Um estudo importantíssimo para nós que aguardamos o Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 38º encontro sobre o juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua aventura na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Começamos agora uma catequese sobre o juízo nas cartas do apóstolo Paulo. Já vimos até agora todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre o juízo, os textos dos evangelhos, portanto, os discursos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o juízo particular e universal, com exceção de Mateus capítulo 25, que é a descrição minuciosa do juízo final, que tem que ser o último, por razão óbvia, porque se são 2 os juízos, o juízo particular e o juízo final é o derradeiro, então não podemos tratá-lo agora, somente nos últimos programas, 2 ou 3 últimos programas, e ainda temos muita coisa pela frente, porque agora que ainda estamos começando nas cartas do apóstolo Paulo. Já falamos dos Atos dos Apóstolos, então, Evangelhos e Atos dos Apóstolos já tratamos. Agora, cartas do apóstolo Paulo. E é justamente na primeira delas, na ordem que se encontra na Bíblia, a carta aos Romanos, a mais longa do seu epistolário, isto é, das 12 cartas dele, nós temos a
com maior número de capítulos é a carta aos Romanos, e cito aqui quantos capítulos são. São 16 capítulos. As cartas de São Paulo, como nós sabemos, vão em ordem decrescente de tamanho. Romanos, 16 capítulos, 1 aos Coríntios, 13 capítulos, e assim por diante até o final. Bem, mas isso é outro assunto. E há uma parte de um capítulo do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o capítulo 2, que dedica 16 versículos ao tema do juízo de Deus. Então, ao tratar desse novíssimo chamado juízo, temos a obrigação de explorar versículo por versículo esse capítulo. Então, nós vamos fazer uma leitura paulatina desse texto. Eu proponho, pedagogicamente, que não leiamos o texto todo agora, mas que nós leiamos versículo por versículo, paremos e emitamos alguns comentários sobre esses versículos. A ideia é que todo esse texto são 11 versículos fundamentais. Temos que analisar esses versículos, porque São Paulo aqui descreve muita coisa a respeito do juízo de Deus. Então, já vamos começar com Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Assim, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Não é o momento aqui de inserir o capítulo 2 no contexto do argumento que o apóstolo Paulo vem fazendo no capítulo 1. Sim, porque ele começa com assim. Assim é um conectivo que supõe que algum argumento foi feito antes dessa palavra. Então, expõe-se um raciocínio e, a partir dele, assim, ou seja, logo, ou seja, portanto, ou em consequência. E qual é o contexto do capítulo 1, a partir do versículo 19 até o final do capítulo 1? É precisamente que todos os homens são pecadores. Que todos nós temos culpa diante de Deus. Que todos nós somos, de fato, autores de reatos perante Deus. E ninguém pode se justificar diante dele. E alguns, mesmo sabendo disso, se arvoravam em juízos dos outros, condenando os outros, mas não a si mesmos. São Paulo começa o seu raciocínio sobre o juízo de Deus, dizendo que é profundamente grave você se arvorar em juiz dos outros, julgando de forma implacável os outros, você acaba a você mesmo se condenando. Por quê? Porque você que julga faz as mesmas coisas que eles, que você julga, e, portanto, se você os julga condenando uma vez que você faz o mesmo que eles fazem, você acaba se condenando, ainda que você não queira se condenar. Mais ou menos assim. Numa passagem do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. É uma interpretação equivocada dessas palavras que eu acabei de dizer, que foram pronunciadas por Jesus, achar que, se eu meço uma pessoa de forma implacável, eu vou ser medido de forma implacável por outras pessoas. Não é, não. A primeira parte do versículo cabe a mim, a segunda não cabe aos outros, cabe a Deus.
Ou seja, dito de outra forma, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Mas o sereis medidos, não pelos homens, mas por Deus. Deus vai me julgar com o mesmo rigor ou com a mesma brandura com que eu trato os outros, com que eu julgo os outros. Ele colocou isso de forma muito bonita no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você pede que a medida do amor de Deus para você seja somente na medida em que você exerce a misericórdia de Deus para os outros. Então você apela para Deus que perdoe você, na medida em que você perdoa os outros. Aqui nós temos algo um pouco diferente. Você vai ser julgado por Deus com os mesmos critérios com que você julga os outros. Se não, vamos repetir. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas de Deus que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Juízo de Deus que corresponde à verdade. Então não é errado você dizer que o juízo de Deus é justo. É redundância? Não, uma coisa é o julgamento, outra coisa é a justiça. Você pode julgar em princípio contra a justiça, julgamento injusto, julgamento iníquo, julgamento que não corresponde à verdade. Mas o texto aqui diz que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. E qual é a verdade a respeito do homem? É a medida que ele utiliza com relação aos outros. Se a medida que ele utiliza com relação aos outros é implacável e ele faz o mesmo que os outros que ele condena, ele está se condenando a si. E Deus, usando essa medida, está nada mais, nada menos que julgando segundo a verdade. Agora se sentem e não se assustem com o que eu vou dizer. A verdade a respeito do homem está no próprio homem. Não é o próprio homem, mas está no próprio homem. E qual é a verdade que está dentro do próprio homem? Deus Todo-Poderoso, que esquadrinha os corações, que conhece o nosso interior. Em São Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, capítulo 8, de 26 a 28, São Paulo diz que o Espírito opera em nós com gemidos inefáveis e ele conhece as profundidades do homem. Ele sonda também as profundidades de Deus. Santo Agostinho vai dizer que Deus é intimior, íntimo meu, ou íntimo mel. Deus é o mais íntimo do meu íntimo. Deus me conhece profundamente. Deus conhece profunda e exaustivamente o coração do homem, mais do que o homem. E essa é a medida que Deus vai utilizar no julgamento do homem. Obviamente que isso é uma coisa assustadora para quem se coloca como juiz, se arvora em juiz dos outros, naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Vejam, não se trata de uma condenação aqui e agora. Claro que um julgamento prematuro, que um julgamento é preconceituoso, um julgamento injusto, um julgamento sem elementos palpáveis, injusto, portanto, já me julga agora, mas isso terá um desdobramento também na outra vida. Um juízo de condenação para quem passou a vida inteira julgando os outros, sentenciando os outros por afirmações terríveis, julgamentos inverídicos ou não suficientemente alicerçado em elementos fáticos, em provas concretas ou indícios graves, mas julgamentos puramente aleivosos, injustos, sentenças de execrar, de matar, de condenar, de
excluir, de desmoralizar, de sentenciar mesmo as piores situações um ser humano, só por ouvir dizer ou por divulgação de mídia disso, coisas às vezes num ambiente nosso tão eivado de maldade, de fofoca, de calúnia, de injúria e de difamação, você já antecipa determinados juízos precipitados, juízos preconceituosos, juízos injustos, juízos antecipados e alguns deles até injustos absolutamente, juízos de homicídio, de matar, de desmoralizar, de execrar a fama de uma pessoa. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Só que essa condenação não é aqui não, é na outra vida. Está concluindo o nosso programa. Eu desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro, se Deus quiser, pela 39ª vez, retomamos esse estudo importante de Romanos, capítulo 2, de 1 a 11, só sobre o juízo de Deus. Uma feliz e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.